Bom, eu agradeço as falas dos nossos dois convidados. O tema da mesa é a audiência renovar para preservar. O Pablo falou um pouco sobre o risco que existiria com a proliferação de sites, blogs e outros veículos, as publicações tradicionais perderem audiência. A New Yorker, o Blake deu uma aula de como eles renovaram para preservar. Só para dar dois indicadores, um que ele já falou, a revista New Yorker vende 1 milhão de exemplares por semana. E é uma revista de textos longos, não faz concessões, não é uma revista fast food. Para dar outro indicador mais pop, eu diria que a revista New Yorker é curtida no Facebook por 171 mil pessoas. Aquele curtir Facebook, isso mostra um pouco a popularidade. Agora, toda essa transformação, quer dizer, a renovação para a preservação, ela é muito trabalhosa. Então, eu queria perguntar para o Blake, que é uma questão que me intriga, como que é o cotidiano de um editor digital? Como que ele se divide entre tantas ferramentas? Ele mostrou aí vídeos, ele mostrou, enfim, os blogs, tem o podcast que ele tem que fazer, ele lê a revista inteira e tem que fazer uma espécie de um programa de rádio apresentando o que é aquela edição. Então, eu queria saber como é o cotidiano dele e como que é a equipe dele, se ele tem uma pessoa que faz só Twitter, outra faz só iPad, etc, etc. Uhum. Muito. Eu tenho estado lá agora por 4 anos e meio e uma das coisas que eu falei sobre os listings da gente e aprendi várias coisas logo de início e uma destas foi: desenvolva um projeto e daí ache outro para manter aquele projeto rodando. Então, por exemplo, nosso podcast de ficção que temos, eu estava envolvido talvez nos primeiros 2 episódios, mas uma vez que tivemos tudo pronto e direitos de histórias mais antigas, os autores concordando em fazer isto e convencer a ficção que era um bom uso do seu trabalho, que não era mais uma coisa que ela tinha que fazer tudo, é mais uma coisinha a mais que todos tinham que fazer. Então, realmente, muito do que eu estou fazendo é uma forma de diplomacia, digamos assim, criando um projeto editorial e daí encontrando alguém para cuidar daquele projeto para que ele vá à frente. Então, nós não tínhamos um editor de multimídia até após aquele vídeo. E o vídeo do elevador. E aquela pessoa que fez aquele filme, foi para a escola de cinema, trabalhava com um sistema num festival anual, assistente num festival anual, e era assistente de produção, e precisava de alguém fazer edição, a montagem. Então pedimos para ela vir e fazer a montagem. Acho que ela fez de uma noite após o trabalho. E isto e o seu sucesso ensinou, ou foi o caso para a gente contratar um editor de multimídia. E a segunda coisa é que eu aprendi que era melhor. Bom, e também ocorre com a tecnologia, certo? Agora, em termos de Twitter e outras mídias sociais, agora são cuidadas pelo departamento de publicidade. E eles têm, digamos, eles realmente abraçaram a causa e uma vez que eu ajudei a configurar, preparar, fiz introduções, e também é muito bom porque a pessoa que é a mais júnior do departamento é aquela que está cuidando disso e provavelmente ela tem mais autonomia do que ela poderia ter ou teria antigamente, mesmo se tivesse 3 vezes mais trabalho. Então, eu acho que a segunda coisa, eu tentei focar em também ter projetos de tecnologia inicializados, aquele projeto de listings, que é muito chato de se falar. Para uma sala cheia de jornalistas, é chato falar sobre isso. Mas é sobre banco de dados e fluxo de trabalho. Eu não sei nem como falar fluxo de trabalho em português, mas é como um editor,
um artigo passa de editora A para escritora B, C, D para o departamento de produção até ser impresso. Então, eu notei que investir nisto e energia é mais valioso em termos de esforço do que investir e tentar dar uma pequena quantidade de dinheiro para escritores para que esses escrevam alguma coisa aqui e forçá-los a dar algo que eles não quisessem fazer, e algo vai ficando, algumas coisas pegam pé, outras não. Então, quando você está entusiasmado com alguma coisa, você pode ler e de repente aquilo não vai pegar. Então, eu acho que realmente o meu dia, de fato, é usar muitos chapéus, vestir várias camisas e delegar muito e delegar o máximo possível. O nosso grupo passou de 4 pessoas para 10. Ainda muito do esforço é publicar a revista, que ela seja impressa, e construindo web pages. Parte desses processos são automatizados, mas muito mais poderia ser automatizado. Então, é o foco. Assim que possa acontecer, isso provavelmente o nosso foco para o próximo ano é isso. Uma das marcas... uma outra pergunta para o Blake. Uma das marcas da New Yorker é a checagem de fatos. Eles têm o fact-checking. Eles têm na revista um departamento grande que verifica todos os tipos de informações que eles vão publicar, às vezes reentrevistando os personagens e tudo mais. Eu pergunto como manter essa excelência no universo digital, se você está tratando de pelo menos 14 blogs, podcasts, etc., etc. O departamento de checagem se envolve nessa mesma... em todo esse conteúdo que é produzido? Quando nós tivemos o primeiro blog, nosso primeiro blog é um projeto de 3 meses e foi gravado em Nova Orleans um ano e meio depois do Katrina, e ele escrevia todos os dias. Já que não tínhamos tido blog antes, nós colocamos 2 editores de cópia em cada posto e um de verificação de fatos em cada posto. E foi, não sei, digamos, é como colocar. Era como passar uma malha, um tecido muito suave. Então, é o equipamento errado para o serviço errado. Então, eu vi o suéter e eu vi pessoas muito aborrecidas e muito chateadas. Então, acredito que parte é... Eu comecei minha carreira como verificador de fatos. Então, parte disso é utilizar o seu bom senso, o seu julgamento do que tipos de coisas podemos fazer. Muito do que nós fazemos é comentário, comparando com reportagem de fato. Então, trabalhamos com escritores e pessoas que precisam de mais atenção do que do departamento de verificação do que outros. E quando levamos isso em conta e publicamos. Mas uma das coisas que aprendemos foi que, bem, muitas vezes eu falo aos escritores, quando eles estão blogando, não pense nisso como um artigo, escreva algo. É só que mandar um aviso para mim, um e-mail para um amigo, e uma vez que você começa a voltar e fazer verificação dos fatos e começa a conversar todas as vírgulas com eles, então se torna algo de valor como uma matéria. E qualquer coisa que estivesse na matéria começou-se a achar que tudo que estava na web fosse que nem a matéria da revista. E algumas pessoas falavam que do blog post falavam, bom, apareci no New Yorker, mas isso está errado. Eu acho que o público entende. Bom, estou aqui hoje falando e nem tudo que eu estou só falando aqui não está sendo verificado do que os escritores não estão saindo por aí escrevendo. Então, acho que por um lado as pessoas sabem como ser cuidadosas. Eu sei que eles estão voando o seu
tem uma rede de segurança, e acho que, por outro lado, os leitores sabem que não é o New Yorker a revista. Isto é a voz do New Yorker numa mídia diferente. Assim como você liga o rádio e ouve uma entrevista com o escritor. É o New Yorker numa mídia e veículo diferente. Bom, a gente está falando de renovações e transformações. Uma das transformações mais óbvias em termos culturais, uma das grandes transformações foi a mudança do modelo de consumo e produção de música. Embora o Pablo tenha até enfatizado que a Rolling Stone não é uma revista só de música, é certamente uma parte central da revista. Então eu queria saber, do ponto de vista dele, pessoalmente, que chegou a trabalhar ainda antes da explosão do MP3 e tudo mais, de que maneira essa mudança de modelo de consumo e produção de música mudou o modo de cobrir a música também? Eu diria que é uma mudança diária. Assim, nós jornalistas ali, eu trabalho com jornalistas mais velhos que eu, de gerações anteriores, que com certeza acompanharam mais mudanças de mídia, mudanças de formato do que eu, assim, caras que são do tempo em que recebiam novos discos em formato de fita cassete ou em vinil, né? E hoje, por exemplo, eu recebi um pacote com 5 vinis, discos de vinil do Titãs, do Ultraje a Rigor. Então, de uma certa maneira, a gente está voltando para as origens. Mas a grande quebra aí foi quando o fato da música ser distribuída livremente, digitalmente, e as pessoas poderem baixar a hora que elas quiserem, um pouco que acabou com a função que o guia da Rolling Stone tem, que é o guia de lançamentos. A gente dá o lançamento do novo disco, do novo DVD, até mesmo do novo filme, explicando que é um produto a ser lançado, um produto que está nas lojas, sendo que o nosso leitor, quando pega aquela revista, provavelmente ele já baixou todos aqueles discos, ele já pegou tudo de graça, ele já leu os comentários daqueles discos nos blogs e já tem o julgamento dele, já cansou de ouvir aquele disco quando a resenha da Rolling Stone realmente sair. A gente tem consciência de que isso acontece, que a gente não está exatamente brigando com o MP3, brigando com os sites de torrent, brigando com os blogs de música que são muito mais ágeis, talvez muito mais descolados e muito mais aprofundados no que eles fazem. Né? Se nós fôssemos um guia de resenhas de discos, a gente teria que estar bem preocupado. Como é uma parte integrante da revista, mas não exatamente a mais importante, mas é uma parte relevante, digamos. Eu diria que muita gente compra a revista por conta das resenhas, mas não exatamente para saber quais são as novidades apenas, mas para saber também qual é o ponto de vista da revista, da equipe da revista, dos seus colaboradores a respeito daquele produto. Por isso que eu acho que enquanto a marca da revista for relevante, o que nós escrevermos sobre os produtos ainda vai ser relevante. É por isso que essas pessoas talvez ainda continuem comprando a revista. É por isso que a razão da existência da Rolling Stone por mais de 50 edições é porque, mesmo com todas aquelas informações estarem voando pela internet ou voando por toda parte, ainda vale a pena comprar um produto para ler o ponto de vista daquelas pessoas. Então, é lógico, atrapalhou o trabalho, mas assim, a gente não está agindo como se nada tivesse acontecendo, a gente não está agindo como se só existissem CDs e lojas, né? A gente utiliza toda essa facilidade que o digital, que a ampla divulgação, a distribuição da informação, a gente utiliza isso em benefício próprio para o trabalho, para fazer o trabalho melhor. Mas não estamos ignorando, mas a gente tem que fazer as coisas do jeito que a gente acredita que deveriam ser feitas também. E é por isso que tem uma seção de CDs na revista, essa mídia quase morta. Sim. Agora, Pablo, no caso da New Yorker, o Blake estava dizendo que eles têm uma equipe de mais ou menos 10 pessoas que trabalham só na parte digital. Eu fiquei com inveja dele. Eu imaginei. Eu queria saber como que funciona a produção do site de vocês. Vocês têm, além do site, pelo menos eu sei que tem um aplicativo para iPhone. Sim. O próprio repórter que faz a reportagem para a revista, ele tem que produzir o conteúdo para a internet também? A gente está num processo, nesse momento, com a minha entrada nessa nova posição, a gente começou um processo de integração das mídias. Por incrível que pareça, mas não tão estranho assim, a maioria dos grandes veículos
de comunicação no Brasil está passando por esse processo de integração agora, entre o papel e o digital. A gente pode ver isso na Folha de São Paulo, pode ver isso no Estadão, e obviamente a gente está tentando conciliar essa integração, mas nós somos obrigados a acompanhar o que está sendo feito lá fora, o que a Rolling Stone faz lá fora. E mesmo eles também estão ainda alguns passos mais lentos do que grandes outros nomes da imprensa, assim, e nós temos que acompanhá-los. Então, assim, eles estão estreando um site novo, eles estão ainda trabalhando no aplicativo de iPad deles, eles fazem raras coberturas de Twitter, assim, em alguns momentos, em alguns grandes eventos, e a gente, às vezes, o fato de nós termos um aplicativo de iPhone mostrou que a gente andou mais rápido do que a Rolling Stone americana. Nós somos a primeira Rolling Stone do mundo a ter um aplicativo de iPhone. Mas a gente está muito atrás do que deveria. Realmente, a equipe é uma equipe só, a gente está tentando integrar a equipe de site com a equipe de revista e fazer todos nós produzirmos conteúdo para tudo, porque nós trabalhamos para a mesma marca, né? Ainda existe essa ideia antiga de que o site é uma coisa e a revista é outra, e a gente está tentando, aos poucos, combater essa filosofia e partir para uma maior integração. Mas é difícil, porque a gente está acostumado. Assim, quem faz revista gosta de fazer revista, e quem faz internet talvez não saiba fazer revista direito. Então, a gente lida com todo tipo de barreira. E estamos nesse caminho, na verdade. Falando sobre integração do papel e internet, eu perguntaria para o Blake, você disse que trabalha com jornalistas veteranos, mas a New Yorker tem entre seus colaboradores, por exemplo, a Lillian Ross, que tem 92 anos de idade, que começou a trabalhar nos anos 40, 50, nasceu em 1918. Obviamente, a redação da revista não é toda formada por profissionais tão velha guarda, mas eu pergunto para o Blake se essa questão geracional dificulta o trabalho deles, se jornalistas mais da velha guarda resistem a colaborar com os meios digitais, ou se eles acabam se adaptando facilmente. Bem, realmente depende da pessoa. Falar com os mais antigos, nós temos um Roger Angel, que escreve sobre beisebol, ele acabou de fazer 90 anos, e ele senta do meu lado, e o que é uma honra fantástica, sou um grande fã dos seus artigos, da maneira como ele escreve, e o Roger escrevia uma grande matéria sobre o campeonato, e durante 4, 6 semanas depois do campeonato mundial de beisebol, era um artigo enorme. Então, eu acredito que são fantásticos. Se quiser ler sobre a série mundial de 92, 72, você deve ver Roger's Piece. E é difícil de colocar uma matéria grande como essa numa revista quando você tem clips na internet, todo mundo escrevendo. Então levou um pouquinho de trabalho. Mas nós conseguimos fazer o Roger a fazer blogs. Ele está blogando. E um colega nosso fez ele fazer o blog, e ele escreve sobre a rúbrica de Old Sport, é o blog dele, que quer dizer duas coisas. É um tipo de um senhor de mais idade, ele escrevendo sobre o esporte e sobre o esporte. E este ano, quando a Copa Mundial começou, eu comecei a achar coisas no meu inbox escrito por ele. E por outro lado, nós temos outro escritor que escreve sobre esportes, e ele escreveu sobre lacrosse, e ele escreveu sobre... Não é um esporte popular nos Estados Unidos, mas era um jogo sobre 2 universidades, e nós estamos fazendo podcast, e eu queria perguntar-lhe como terminou o jogo, e ele não queria dar a resposta no final do jogo. E eu queria explicar para ele que qualquer um podia entrar na internet e ver o final do jogo. Sim, sem saber nada sobre lacrosse, e finalmente descobrir quem ganhou. Mas para ele aquilo era importante. Por outro lado, eu acho que alguns dos mais jovens que veem a revista querem ter sucesso em 10 mil palavras, e eu acho que até que estejam seguros o suficiente em fazer um trabalho de 4, 5 mil palavras, alguns deles ficam inquietos
com medo de serem absorvidos pela web. Então, por outro lado, alguns dos nossos escritores jovens são os mais aquele aponta e vai, carregando uma videocâmera flip e ou deixando que saibamos que eles vão embora antes deles ir embora, antes da gente poder planejar um plano de multimídia ou um documentário que deveria ser carregado na web. Então vamos num debate sobre o Twitter com dois dos nossos escritores, os dois tinham 50, 51 anos, um deles escreveu sobre uma peça assim, eu detesto o Twitter, então ele não carrega celular, e ele escreveu sobre não uso o celular, e como repórter em Washington, que é quase impossível, e ele cobria a política quando todo mundo já tinha o equipamento na mão, e o outro vive numa fazenda, e se mudou da cidade, e ela, Susan Orlean, e ela tem centenas de seguidores de Twitter, e para ela tem sido uma forma incrível de se conectar com o público. Ela começou a twittar, bom, ela faz o check-ins, ela tem galinhas, criação de galinhas, e ela twita sobre galinhas, ela escreveu uma peça sobre galinhas, uma matéria, desculpa, e foi uma matéria muito boa. Então, tudo depende de quem você é. E ela falou, eu vivia na cidade, trabalhar no escritório, e o Twitter se tornou, na verdade, o meu bebedouro, porque eu não tenho pessoa em volta de mim o tempo todo, e aqui é onde eu converso, então é que nem aquela conversa do lado do bebedouro, então é onde eu faço meu trabalho. Algumas vezes é uma questão de idade, às vezes não. Vai parecer um absurdo eu dizer isso agora, mas na verdade o tempo já acabou, e já acabou há mais de 10 minutos. Tinham me pedido para encerrar às 9 da noite, são 9h10. Mas, como a gente está falando de novos modelos de mídia e tal, e como o próprio Blake mencionou o caso Wikileaks como uma história das mais populares da New Yorker, eu queria que ele comentasse brevemente até que ponto ele acha que a atuação do Wikileaks ela é jornalística, e até que ponto esse tipo de atuação pode vir a substituir o jornalismo tradicional, tal como conhecemos. Eu não acho que o Wikileaks seja jornalismo de verdade. Parte do que faz o Wikileaks um jornalismo é que eles trabalham com jornalistas. Eles trabalham com o New York Times, o The Guardian, o Spiegel, Le Monde e El País. E eles também têm os repórteres do New Yorker, por exemplo, verificar ou acompanhar o que eles estão fazendo, e é assim que eles conseguem que as matérias sobre eles sejam publicadas. Eles estão liberando informações, mas eles não estão liberando essas informações dentro de um contexto. Principalmente quando você pega aquele filme do ataque com o áudio, eu acho que aí você tem toda a história, mas eu não tenho certeza de que tantos documentos como foram divulgados seja uma forma de você realmente usar mal essas informações. Quando você começa a cruzar todas as informações disponíveis, eu acho que algumas coisas acabam parecendo que sejam segredos mais abertos, principalmente são informações que somente analistas, repórteres, algumas poucas pessoas somente têm acesso. Eu acho que a verdadeira lição disso é que o Wikileaks mostra que é possível. Bom, eu escrevi um post para o meu blog sobre a reação logo depois do escândalo do Wikileaks. E eu imagino que a pessoa do Departamento de Estado está sentindo exatamente da mesma forma como alguém que usa o Facebook e coloca lá uma foto dele bêbado e com a sua sogra, e depois aí o Facebook muda as regras e publica tudo aquelas informações. Então, existem todas essas convenções em torno dos cables políticos. Mas nas redes sociais você divulga as informações, você compartilha informações num ambiente privado. Mas quando você coloca tudo aquilo num CD e divulga aquilo publicamente, eu não acho que haveria outras pessoas tão interessadas em todas essas informações.
Então, eu acho que para isso você precisa de jornalistas e talvez com a ajuda de público não informado, de público informado para ajudar a contextualizar todas essas informações. Adoraria fazer mais umas 50, 60 perguntas, como as que vieram do público e da internet. O Gabriel de São Carlos mandou perguntas, a Natália de Santos, enfim, várias pessoas participaram, mas o nosso tempo ficou muito curto e eu queria agradecer, em nome do evento, o Blake e o Pablo pela presença e agradecer a todos vocês. Espero que tenha valido a pena. Obrigado.